oitavo ano, iremos começar mais uma correção do Plano de Estudo Tutorado, Unidade 1, Semana 3. Antes, iremos entender o que é cartograma, anamórfose e pictograma. Cartograma é o mapa que, através de pontos, figuras e linhas, representa a área de ocorrência, importância e movimentação de um fenômeno. A anamórfose é um tipo de mapa vinculado a um tema estabelecido. É uma projeção proposital para representar o tema específico. Pictograma é uma forma de representação gráfica onde utiliza figuras relacionadas ao assunto. São muito utilizadas para sinalizações públicas. Para iniciar a correção da semana 3, sugiro que você vá à página 63. A unidade temática Formas de Representação e Pensamento Espacial. O tema central, a representação de fenômenos geográficos em cartogramas e anamórfose. Atividade 1. Observe o mapa e responda. Ao observar esse mapa, você percebe que existe a sigla dos estados brasileiros e, onde há uma maior população, essa representação está sendo maior. Repara que São Paulo tem uma representação bem grande, porque é o estado mais populoso do Brasil. Se você for analisar o Amazonas, fica um estado bem reduzido. Por quê? Porque é menos populoso. Pergunta-se, como ele pode ser classificado? Cartograma ou anamórfose? Por quê? Anamórfose, pois é uma projeção proposital, onde o tamanho do estado representado se refere à quantidade da população. Pode-se perceber que o estado de São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. Assim, ficou maior na anamórfose. Atividade 1, letra B. Escolha o melhor título para o mapa. Brasil, população absoluta. Brasil, taxa de analfabetismo. Brasil, produto interno bruto. Ou Brasil, mortalidade infantil. A resposta correta é Brasil, população absoluta. Atividade 1, letra C. Compara a situação de Minas Gerais em relação ao restante dos estados brasileiros. Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do Brasil e é o quarto estado em maior extensão territorial, portanto, não é povoado. Por ser populoso, Minas Gerais apresentou-se na anamórfose maior do que o estado do Amazonas, por exemplo. Observe o mapa para responder as atividades 2 e 3. Mortalidade infantil entre crianças menores de 5 anos na América. Referência de 2017. Ao analisar esse mapa, tem cores e números. A cor verde representa crianças de 0 a 9% que morreram antes de completar 5 anos. Então, você percebe que na América do Norte, como Canadá, Estados Unidos, na Europa, na Austrália, há pouco número de mortalidade infantil. Se você ir para as partes mais verde escuro, que é o caso do Brasil, varia de 10 a 19%. E se você seguir mais para o lado mais avermelhado, como é o caso aí da Nigéria e dos países aí localizados na África, essa quantidade é muito alta, de 100 a 149. Antes de responder a atividade, classifique o mapa como um cartograma ou anamórfose e explique os motivos que o levaram a classificá-lo. Um mapa é um cartograma, pois está representando o índice de mortalidade infantil da América e no mundo. Isso foi possível perceber através do título e da legenda, com cores e números. Atividade 3. A partir da observação do mapa, descreva a situação da mortalidade infantil no continente americano e africano. Se você for analisar todo o continente americano, existem 2 países lá que têm um PIB alto e têm um baixo índice de mortalidade infantil, que é o caso dos Estados Unidos e Canadá. E mesmo analisando a América Latina, percebe-se que na América Latina os índices de mortalidade infantil é mais baixo com relação ao da África. Resposta. A partir da observação do mapa, a taxa de mortalidade de menores de 5 anos na África subsaariana é 4 vezes maior do que o da América Latina. Na América Latina, os maiores índices de mortalidade infantil são na Bolívia, Venezuela e Guianas. Já a África, o alto índice de mortalidade infantil chega a 149 crianças mortas prematuramente no grupo de 1.000 nascidos, como é o caso do Níger, Serra Leoa, Somália, entre outros. Atividade 3. Em quais países do mundo a mortalidade infantil é menor? Cite 2 características observadas nesses países que fazem esse índice ser baixo.
Nos países desenvolvidos, como a Finlândia, Islândia, Japão, Noruega, Suécia, etc., a mortalidade infantil é baixa. As características que comprovam o baixo índice de mortalidade infantil são eficiência na assistência à saúde, alto padrão de vida, investimentos públicos em educação e saneamento básico. Esses países de primeiro mundo, a população tem um alto padrão de vida que pode consumir, comprar alimentos, viver uma vida saudável em qualidade de vida muito melhor do que em países. Observe o mapa para responder as questões 4 e 5. Tamanho da riqueza econômica de um país medido através do Produto Interno Bruto, PIB, para cada país em 2016. Antes de responder à atividade, classifique o mapa como um cartograma ou anamórfose e explique os motivos que o levaram a classificá-lo. Ao observar o mapa, você percebe que há um formato e cores abrangente, onde há um formato mais largo na América do Norte, na Europa totalmente enlarguecida e na casa aí da China, na Ásia, há uma cor mais escura e um tamanho de formato maior. Nos países da América Latina e África, houve uma redução bem menor do território. Resposta: o mapa é uma anamórfose, pois está representando, através do tamanho, a quantidade da riqueza econômica de um país, medida através do Produto Interno Bruto, PIB. Os Estados Unidos, Europa, China estão gigantescos porque o PIB é elevado. Já a América Latina e África apresentou bem estreitos pelo baixo PIB desses continentes. 4. Como é calculado o PIB, Produto Interno Bruto de um país? Qual os países de maior e menor PIB no cenário mundial? Soma-se todos os bens e serviços produzidos em um país ou área durante um certo período. Nessa soma está envolvido o consumo privado, os investimentos, os gastos do governo, as exportações e importações. Os países de maior e menor PIB no cenário mundial. Ao analisar as tabelas, podemos perceber que os países de maior PIB no cenário mundial são Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e vários outros países desenvolvidos. E os países de menor PIB são Níger, República Dominicana do Congo, Moçambique, Serra Leoa, entre outros. 5. Construa uma tabela com 5 países do continente americano e 5 países do continente africano. Em seguida, classifique-os em PIB alto, médio, alto e muito baixo. Você pode fazer uma tabela no seu caderno com mais ou menos neste modelo. Na América, nós podemos perceber os Estados Unidos com um PIB alto, 20,54 trilhões. O Brasil com 1,869 trilhões, considerado médio. Se você ir lá na África, você vai analisar que a África do Sul tem 368,3 bilhões, considerado também médio. E o Níger, 9,292 bilhões, muito baixo.